Olá pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o primeiro livro-conto da Clarice Lispector, reunidos aqui nesse único livro de todos os contos da Clarice, organizados pelo Benjamin Moser. O primeiro livro-contos da Clarice Lispector, organizados pelo Benjamin, se chama Primeiras Histórias. Nele a gente tem 10 contos reunidos. O primeiro conto se chama O Triunfo. É uma moça que ela brigou com o namorado e ela se vê de repente sem ele, no meio de tantas brigas. Realmente ele foi embora, abandonou ela, mas ela espera que ele retorne, que ela triunfe sobre essa briga dos dois. É um conto bem curtinho. O segundo conto se chama Obsessão, ele já é bem grande. E esse conto é a história de uma moça que ela é muito certinha. E ela nasce numa família conservadora, né? E ela é feita para se casar e tudo. Mas no conto ela fala desse encontro que ela teve com Daniel. E o quanto Daniel foi um grande perigo. Então, a princípio ela é uma moça bonitinha, simpática, que se casa e aí vira dona de casa com esse marido e tudo. E tem um momento que ela viaja e nessa viagem ela encontra Daniel, que é um rapaz de pensamentos filosóficos e que desconstrói, né? E nisso que ela escuta Daniel, e nisso que Daniel dialoga com ela, ela se vê mexida, tocada. E aí isso faz com que ela se desencontre, né? Tem uma parte que a partir disso que ela se relaciona com o Daniel, ela diz: denso véu isolava-me do mundo e, sem o saber, um abismo distanciava-me de mim mesma. Né? Então, enquanto Daniel fazia uma espécie de inverso nela, de tirar ela desse lugar, dessa vida confortável, né? De que ela até diz dos pensamentos fortes, né? Ela era uma moça que não tinha pensamentos fortes. Então, a partir do momento que ela encontra com o Daniel, ela começa a ficar perturbada com pensamentos recorrentes na cabeça dela. Daniel é como se fosse um perigo. Ela diz aqui, Daniel era o perigo. E para ele eu caminhava. Então, quanto também o Daniel, sendo esse perigo, atraía ela, né? Ela diz: a inquietação que as primeiras conversas com Daniel me produziram nascia como de uma certeza de perigo. Um dia cheguei a explicar-lhe que ao pensamento desse perigo se ligavam expressões lidas em livros, com a pouca atenção que eu geralmente concedia a tudo e que agora me luziam na memória. Fruto do mal. Quando Daniel disse-me que eu falava da Bíblia, tomei-me do terror de Deus, mesclado, no entanto, a uma curiosidade forte e vergonhosa como a de um vício. Surpreendia-me a olhar para o espelho buscando no rosto algum novo traço, nascido da dor, de minha vileza, e que pudesse conduzir minha razão aos instintos em tumulto que eu ainda não queria aceitar. Então, quanto ela, essa moça certinha, convencional, que não tinha pensamentos fortes, acaba se misturando a isso que é perigoso, a essa baixeza, né? A esses pensamentos recorrentes, a essa espécie de vício que ela descreve aqui também. Tem um momento que ela começa a enfrentar Daniel, mexer com ele também, provocar ele. Mostra um pouquinho o que acontece nela com relação a essa família, né? Ela acaba destoando, né? E principalmente desse casamento, e o quanto ela vai se sentindo culpada com isso. Aí nesse tem o delírio, do delírio eu não anotei nada. Tem eu e Jimmy, também não coloquei nada assim especial. História interrompida, a fuga, em que é essa mulher que é casada há 12 anos e ela se vê com a possibilidade de fugir desse casamento. Então ela se depara ali numa praça, sentada com a chuva e com isso, né? Com essa possibilidade de ser livre, de ficar liberta disso. Ela coloca aqui que esses 12 anos de casamento é como se fosse um peso, né, que ela carregava. E aí quando ela se deparava ali com essa possibilidade, né, ali nessa dúvida de abandonar esse marido de 12 anos, ela ficava. Não havia, porém, somente alegria e alívio dentro dela. Também um pouco de medo e 12 anos.
E aqui ela coloca, né? Os desejos são fantasmas que se diluem mal se acende a lâmpada do bom senso. Por que que os maridos são um bom senso? O seu é particularmente sólido, bom e nunca erra. E aqui ela começa a falar dessa solidez que acaba sendo esse marido, mas também de algo que ela tinha desde criança e que ela abandonou, que é essa sensação de estar caindo, de sonhar que está caindo. E aí ela sonhava e ela se imaginava comendo caindo, dormindo caindo, vivia caindo. E aí ela pensa em procurar um lugar onde pôr os pés. E aí ela tem esse pensamento, ela começa a rir, aparece um homem gordo, e ela pensa em dizer, meu filho, está chovendo, e depois diz, e depois de dizer que antes eu era uma mulher casada. Meu filho, eu era uma mulher casada, e sou agora uma mulher. E aí em um outro momento ela diz, agora está com fome. Há 12 anos não senti fome. Gente, que louco isso. E ela acaba indo, né, nessa possibilidade, né, de se ver livre, de pagar, dormir num hotel e tudo, mas fica com medo do que as pessoas vão dizer, se algum conhecido do marido vai ver ela dormindo sozinha, o que podem dizer, né? Ela se imagina viajando num navio, indo embora, e depois ela coloca, né, oh, tudo isso é mentira. Qual a verdade? 12 anos pesam como quilos de chumbo e os dias se fecharam em torno do corpo da gente e apertam cada vez mais. Volto para casa. Enfim, é bem triste, mas é muito rico, muito interessante. O outro conto dela se chama O Trecho. Aí vem cartas a Ermengardo. Aqui eu só vejo um trecho, né? Eu vou ler para vocês. E é por isso que eu te digo, abandona o que destrói. A paixão destrói porque desassocia. A paixão nasce no corpo e não o compreendendo, nós a situamos na alma e nos perturbamos. Nessa carta a Ermengardo, essa mulher que vai mandando cartas para ele, meio que dá uns conselhos e no final ela diz. É interessante aqui porque ela fala, erige dentro de ti o monumento do desejo insatisfeito. E assim as coisas nunca morrerão antes que tu mesmo morras. E é interessante isso porque o desejo satisfeito é como se significasse morte, né? Essa saciedade que não tem para o que desejar mais. Esse Gertrudes pede um conselho. É meio engraçado porque é uma menina nova, de sei lá, de uns 17 anos, 16, e que ela manda cartas para uma especialista, uma espécie de psicóloga. E ela manda essas cartas e tem um momento que essa psicóloga, ela responde e pede para ela ir lá. E a princípio é como se fosse uma entrevista de emprego, mas a menina não entende, não consegue se fazer entender, não consegue falar, é muito os pensamentos dela. E aos poucos o que sai faz com que essa psicóloga, né, ali aí descreve que tem um divã, não consiga escutar ela se sente cansada. E talvez essa psicóloga se perceba nessa menina, na Gertrudes. Mas ali ela não consegue ter forças para lidar com todas essas questões que Gertrudes tem dentro dela. Meio que manda Gertrudes embora e voltar dali a 2 anos, quando ela estivesse mais velha, mais madura e tudo. Porque, de certo modo, Gertrudes a atraía, né, no sentido de uma identificação, de uma compreensão, mas que ali ela, naquele momento, não conseguia lidar com toda aquela angústia da Gertrudes. E o último conto dessas primeiras histórias se chama Mais Dois Bêbados. E aí tem esse homem solitário, que ele observa as pessoas e procura alguém para falar. E aí ele diz, né, naquela noite eu já bebera bastante. Andava de bar em bar até que, excessivamente feliz, temia ultrapassar-me, estava por demais ajustado em mim mesmo. Procurei um meio de me derramar um pouco, antes que transbordasse inteiramente. Então, e aí ele procura alguém, um homem ou mulher, para que ele pudesse se transbordar um pouco, mas até então todas as pessoas que ele viu se bastavam em si mesmas. Então elas não conseguiriam receber isso que sobrasse dele, né, que transbordasse dele. Até que ele encontra alguém qualquer ali,
com nada especial que o chamasse, mas acabou acontecendo. Até que essa outra pessoa escuta tanto ele, e tem um momento que essa outra pessoa fala, né? E derrama nele aí coisas. Aí uma parte que eu salvei aqui, que eu guardei. Ouça, vou dizer mais. Eu queria morrer vivo, descendo ao meu próprio túmulo e eu mesmo fechá-lo com uma pancada seca. E depois enlouquecer de dor na escuridão da terra. Mas não a inconsciência. A Clarice, ela tem disso, assim, né? Esse é o primeiro livro, né, dos livros contos. Então são os primeiros contos que ela foi escrevendo, que eles não chegaram a ser reunidos em um único livro, e agora com essa organização do Benjamin, ele resolveu colocar os primeiros contos aqui. O próximo livro, o conto dela, é Laços de Família. A partir do momento que eu for ler, eu trago aqui para vocês, para conversar um pouquinho. No mais é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!